Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar da vitória do Furacão sobre o Bahia pelo placar de 2-0 em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar dessa vitória do Atlético Paranaense, o Furacão que foi a campo com Bento no gol, Kelvin na lateral direita, Zé Ivaldo e Thiago Heleno formando uma dupla de zagueiros, Lucas Esquivel na lateral esquerda, Eric e Fernandinho da base do meio de campo, Christian e Vitor Bueno um pouco mais à frente, e formando uma dupla de atacantes, mais ou menos, né? A gente teve Agustin Canóbio e Vitor Roque mais uma vez. As chinchilas estão fazendo bagunça. Mas, voltando à partida, acho que a grande destaque que a gente tem que fazer de um primeiro momento foi a mudança da estrutura defensiva, diferentemente do que a gente viu nas últimas partidas, depois da lesão do Fernando lá contra o São Paulo no Morumbi, um mês atrás mais ou menos, o Wesley voltou a apostar numa linha de 4 na defesa do Atlético Paranaense. Porém, diferentemente do que a gente acostuma ver em outros times, onde existe o avanço de ambos os laterais, no Atlético essa defesa ela é assimétrica, né? Ou se tornou assimétrica pelas características dos jogadores envolvidos. O Esquivel, que é um lateral mais defensivo, realmente ficou bem preso, tá? Quase como um terceiro zagueiro, mas sempre mais aberto, próximo da linha lateral, para poder dar equilíbrio às subidas constantes do Kelvin pelo lado direito, que eram compensadas também, lógico, pela presença da dupla de volantes, formada por Eric e Fernandinho, logo à frente da defesa. Mais à frente a gente teve o Christian e o Canóbio ocupando os corredores do lado esquerdo, né, se alternando entre o corredor externo e o interno. A gente teve o Vitor Bueno atuando como enganche e o Vitor Roque como o centroavante móvel, né, como homem de referência móvel no sistema ofensivo, deixando um espaço aberto pela direita que era ocupado principalmente pelo Kelvin, mas que também poderia ter sido ocupado em outros momentos pelo Roque, pelo Vitor Bueno. E de um modo geral isso funcionou bem. Tá? Acho que um grande primeiro destaque que eu gostaria de fazer é o Esquivel, a adaptação dele ao futebol brasileiro é bastante rápida, preciso com a bola nos pés, acertou hoje mais de 80% dos passes. O fato dele ser um lateral forte fisicamente tem permitido que ele leve vantagem nos confrontos físicos com os atacantes de lado do adversário. E defensivamente ele é um jogador muito seguro, muito competente na execução da estratégia defensiva. Tanto é que hoje, muitas vezes, a gente viu ele levando vantagem sobre ponta, sobre meia, sobre laterais, sobre o lateral direito da equipe do Bahia quando avançava por aquele lado. Então, primeiro grande destaque é esse lateral argentino, que o Atlético acertou muito na contratação. Fico bastante feliz com esse início positivo dele, espero que continue assim. Outro destaque que precisa ser feito é que o Atlético, mesmo sendo bastante dominante, foi dominante durante praticamente todo o jogo, com exceção talvez dos últimos 10 ou 15 minutos, quando o Atlético deu uma esmorecida, o Bahia conseguiu um pequeno crescimento. Mesmo nesse contexto de domínio, a gente tem que destacar que no primeiro tempo, por exemplo, o Atlético teve 46% de posse de bola. Isso bate muito com aquilo que eu já venho dizendo aqui há algum tempo. O Atlético do Wesley Carvalho, o Atlético idealizado pelo Wesley Carvalho, por mais que não seja um time defensivo, não é um time que a gente deve esperar 60% de posse de bola, 65% de posse de bola, porque a opção é sempre recuperar a bola e acelerar. E nessas transições rápidas, você passa, evidentemente, menos tempo com a bola. Isso permite que um adversário que, por mais que seja menos competente tecnicamente, como é o caso do Bahia hoje, que vive uma fase, ele acaba passando mais tempo com a bola do que você, mesmo você jogando melhor. Então a gente viu isso hoje mais uma vez, mas de um modo geral, tudo aquilo que foi imaginado pela comissão funcionou. No primeiro tempo, as jogadas combinadas de Eric, Fernandinho e Christian, principalmente, foram muito importantes para que o Atlético conseguisse não só sair com a bola desde o campo de defesa, que era um pedido da torcida há muito tempo, desde os tempos de Filipão, onde o Atlético insistia demais em lançamentos longos, a torcida queria uma saída mais articulada. Hoje a gente viu isso, repito, principalmente por mérito desses três jogadores, Eric, Fernandinho e Christian,
porque a gente teve um Vitor Bueno bastante apagado. E aí eu vou repetir algo que eu já disse aqui em outros momentos. O Vitor é bom jogador, competente tecnicamente, tem a acrescentar ao elenco, mas não acho que ele possa ser o titular. E a chegada de um Arturo Vidal, como aconteceu hoje, e a provável, possível, já certa chegada de um Bruno Zapelli na próxima semana, deve permitir que o Vitor ocupe dentro do elenco do Atlético um espaço mais condizente com aquilo que ele tem para oferecer, que é um bom reserva, uma boa alternativa, não um jogador que você vai contar em todos os momentos, porque os jogadores com quem você precisa contar em todos os momentos têm que ser capazes de te dar consistentemente um bom desempenho, e esse não tem sido e não foi, de modo geral, aquilo que a gente viu do Vitor Bueno ao longo da sua carreira. Então, repito, gosto do jogador, não acho que ele seja inútil, longe disso. Me surpreendeu bastante pela forma como ele saiu do São Paulo, como ele conseguiu ser uma boa alternativa para o Atlético, mas não acho que ele tenha que ser titular como tem sido aí nas últimas partidas. Um outro destaque importante é o Kelvin, tá? O Kelvin nessa posição como ala, subindo, ocupando o corredor externo, com o Atlético jogando em transição, em velocidade, onde o Kelvin é sendo bastante veloz, pode participar dessas jogadas com mais consistência e oferecer a qualidade do último passe, do cruzamento, que a gente sabe que ele tem desde que ele subiu da base profissional. É um jogador muito mais produtivo do que vinha sendo com aquele modelo de jogo mais truncado de outros momentos. E hoje a gente viu uma exibição excelente do Kelvin aparecendo o tempo todo e sendo decisivo, né? É dele o primeiro passe para o gol do Vitor Roque, é dele o cruzamento para que o Eric ampliasse o placar, e é dele também mais um cruzamento que poderia ter virado em gol, acabou sendo desperdiçada, uma boa chance pelo Christian na segunda etapa, mas o Kelvin volta a mostrar que é muito bom lateral, embora parte da torcida sabidamente não goste dele. E eu faço aqui um pedido à comissão técnica, tá? Faço de fato um pedido de torcedor. Insistam com esse menino. O Kelvin é bom jogador, sabe como atuar como lateral, e ele precisa de sequência e confiança para poder, como a gente viu em 2022, se consolidar como titular da posição e ser um jogador bastante útil e importante para o Atlético ao longo da temporada. Tá? Dentro desse contexto de um Atlético que funciona no primeiro tempo, nas jogadas de transição, nas jogadas rápidas, saindo bem com a bola do campo de defesa, sendo dominante à sua maneira dentro da Liga Arena, o Atlético abre vantagem com Vitor Roque e Eric, como eu mencionei. E no segundo tempo a gente não vê uma mudança de paradigma, tá? O Atlético aí no segundo tempo começa realmente a ter mais posse de bola, até pelo desgaste do Bahia, talvez até por um desânimo do Bahia em relação à forma como o Atlético dominava sem muita dificuldade o jogo dentro de casa. E aos 62 minutos a gente viu uma mudança que todo mundo esperava, o Vidal entrando em campo no lugar do Vitor Bueno, que, repito, não vinha bem. E acho que a gente tem que comemorar muita coisa aí, tá? Eu falei no vídeo da contratação do Vidal que a contratação do Vidal não me empolgava, porque ela dependeria de uma série de fatores para funcionar. Hoje a gente já viu alguns desses fatores acontecendo. Eu gostei e disse no vídeo da contratação do Vidal que nesse primeiro momento eu achava que ele poderia atuar no lugar do Vitor Bueno mais à frente, sem tantas responsabilidades defensivas, porque ali ele poderia explorar sua qualidade técnica. Ele é um jogador extremamente preciso com a bola, tanto é que acho que ele errou um passe hoje durante os mais de 30 minutos que ele passou em campo, sem ter que se desgastar tanto marcando, podendo adquirir ritmo de jogo e confiança, né, entrosamento com os companheiros, para quem sabe mais para frente ser utilizado em outra posição, mais recuado, como segundo volante, ao lado do Fernandinho, ou formando um trio com o Fernandinho e Eric, a depender de como a gente vai montar essa equipe para o restante do ano. Mas achei uma excelente escolha do Wesley, o lugar onde ele escalou o Vidal. E aí, a gente vai ter que falar mais uma vez de como esse meio de campo pode funcionar, de como essa estrutura do meio de campo, com Eric, Fernandinho, Christian e Vidal, e que depois ainda deve receber um Bruno Zapelli na próxima semana, tem tecnicamente a oferecer. Hoje, esses quatro que eu mencionei, todos tiveram precisão de passe acima de 90% dentro da arena. Então, se procuraram, se encontraram em campo e permitiram que o Atlético construísse com a bola no chão. Isso é extremamente importante para um time que quer ser competitivo, e eu não mudaria essa estrutura nesses próximos jogos. Eu acho que o fato de a gente ter o Christian quase como um ala ali caindo por dentro, abrindo o corredor também para que o Canóbio possa explorar aquele lado esquerdo,
acrescenta ao meio de campo um jogador com muita qualidade, muito dinamismo, como é o Christian, que pode combinar bem com o Fernandinho, pode combinar bem com o Vidal, pode combinar bem com o Zapelli. A meu ver, o Christian é titular do Atlético hoje, porque eu não vejo outro jogador do elenco oferecendo tudo aquilo que ele tem para oferecer, que não se responda pelo nome de Fernandinho. Então, nesse momento, o Christian é peça importantíssima, não teria por que ele sair da equipe, independentemente de quem chegasse. Uma outra questão que eu achei que vale a pena a gente destacar é uma mudança. Se vocês forem pegar a estatística crua no SofaScore, o Atlético hoje, por exemplo, teve 61 lançamentos longos. Mas nem de longe isso corresponde a um problema, como a gente tinha com o Turra, com o Filipão, porque o lançamento longo em si, ele não é um problema para o funcionamento do jogo. O que a gente viu hoje, realmente, é um Atlético que sabe como explorar os espaços deixados tanto verticalmente, né, em relação ao campo ofensivo pelo adversário. Então, quando tem espaço para acelerar, acelera, quanto horizontalmente, o Atlético buscando viradas de jogo justamente para forçar quebras nas linhas de marcação. Então, realmente a gente viu lançamentos longos sendo utilizados da maneira como eles precisam ser utilizados por um time que quer jogar futebol. Então, o número em si é enganoso, é como eu já falei aqui em outros momentos. As estatísticas, né, elas são elementos descritivos do jogo. Elas só contam para você o que aconteceu. Interpretar o que aconteceu fica a critério do analista. E quando a gente tinha Turra e Filipão, era muito nítido que o lançamento era uma coisa muito mais aleatória. Hoje ela parece uma coisa muito mais intencional, muito mais organizada, né, muito mais planejada e muito mais com um intuito, uma intenção muito mais definida, que é realmente criar espaços. Isso é muito, muito positivo. Eu poderia fazer aí outros comentários sobre os jogadores que entraram, né? O Pablo e o Coelho entraram aos 75 e acho que o Hugo e o Madison entraram já depois dos 80, mas eu vejo pouca utilidade em avaliar mais aprofundadamente jogadores que jogaram tão pouco tempo. E acho que vale mais a pena a gente tirar esse finalzinho de vídeo para destacar o desenvolvimento do trabalho da comissão técnica, tá? Porque eu vi e vejo muita gente ainda bastante reticente com o Wesley pelos resultados recentes, que não foram bons mesmo. Mas, de um modo geral, a gente vê o Atlético ganhando alternativas, apresentando boas ideias dentro de campo e encontrando soluções. E aquilo que eu mencionei, gente, hoje é dia 16, hoje completa exatamente um mês que o Wesley assumiu a equipe profissional no susto com a saída do Filipão e a demissão logo na sequência do Paulo Turra. Então é um trabalho bastante recente ainda e que precisa de um pouco de paciência. Como o Atlético até esse momento não se movimentou por um técnico bastante assim respeitado, vamos dizer, um profissional de competência reconhecida, não tem por que a gente se apavorar. A minha impressão de que a comissão técnica do Wesley Carvalho, com o Ju Cantonello, tem encontrado boas opções, tem construído uma equipe a partir de boas ideias e que, com o passar dos jogos, a gente vai ver essas ideias se consolidando, se desenvolvendo em um futebol de bom nível, um futebol consistente e que vai apresentar bons resultados. Então, nesse momento, sou a favor da permanência do Wesley Carvalho, a não ser que o Atlético consiga realmente encontrar um nome no mercado que esteja acima de qualquer suspeita. Então é isso, gente. Eu agradeço a audiência e a paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã, lá no Podcast, na One Way TV. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.